Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Elias Souza. Olha só, se não é inscrito nesse canal, já se inscreva. Deixe seu like. Se não gostar do vídeo, pode deixar o seu dislike. Eu quero que você participe, tá bom? E deixe seu comentário dizendo aí se gostou do vídeo ou não. E o tema de hoje é narcisismo vulnerável, oculto ou encoberto, tá? Se usa muito esses três termos. O termo técnico é vulnerável, mas muitos falam aí encoberto ou oculto. Você conhece sobre esse transtorno narcisista vulnerável? Quer saber mais? Então, vem comigo. Antes de começar o vídeo, eu quero deixar um recado aqui todo especial para os terapeutas da TRG que talvez por muito tempo está tentando aí alavancar a carreira como terapeuta e não está conseguindo. Eu tenho um grupo que se chama Grupo VIP. Neste grupo você terá todas as informações de atendimento, como captar clientes, como manter esses clientes aí dentro do tratamento. E você terá uma total assessoria minha e todo mês 2 mentorias que poderá lhe ajudar muito aí na sua carreira. Quer saber mais como funciona esse grupo? É só entrar em contato com o telefone que está aí na tela e você terá todas as informações. Detalhe, é apenas uma pequena contribuição todo mês. Então não perca tempo. Quando se fala em narcisismo, normalmente vem na nossa mente o quê? Uma pessoa que quer ser grandiosa, o tempo inteiro brilhar, é aquela pessoa que quer chamar a atenção o tempo inteiro. Mas nem sempre é assim que age um narcisista. Mas olha só, diante de tantos estudos, foi descoberto aí que existe aí várias camadas, né, vários níveis de narcisismo. Então esse que nós falamos inicialmente, que é aquele que quer estar no palco, brilhando, sugando a luz das outras pessoas, manipulando, esse é bem conhecido. Mas e o narcisista oculto, encoberto, o vulnerável? Vamos falar hoje aqui sobre este assunto, que é um assunto muito importante. Mas antes eu quero falar para você para não fazer deste vídeo aqui um diagnóstico seu e de outras pessoas. É para você ter uma ideia, talvez você seja um narcisista oculto. E se for, saiba, a boa notícia é que dá para você procurar tratamento. O narcisista grandioso, aquele, sabe, que quer estar no topo, ele não procura tratamento, ele acha que não precisa de tratamento. O oculto, existe a possibilidade, sim, dele fazer aí uma terapia para poder ajudá-lo nisso. E a terapia TRG poderá ajudar muito se você for um narcisista oculto, né? Ou se você conhece ou convive com alguém assim. Mas não vá chegando aí em casa, com o marido, com a esposa, ah, você é narcisista oculto. Não é assim que funcionam as coisas, tá bom? Este vídeo é um vídeo de informação. Então, vamos ao vídeo. Vamos conhecer juntos algumas das características de um narcisista vulnerável, um narcisista oculto. E também vamos tentar identificar como é um narcisista aí, o vulnerável. Lembrando, nós não estamos falando aqui do narcisista esse que popularmente a maioria da população aí já conhece, porque esse grandioso tal não é o que nós iremos falar aqui. Olha só, meus amigos, o transtorno de personalidade narcisista, mais conhecido aí como TPN, que é a sigla usada no meio emocional, geralmente está associado a sintomas evidentes, como o quê? A grandiosidade, a superioridade e comportamento explorador. Mas olha só, pesquisas mostram que a condição, na verdade, se enquadra em um espectro. Vamos entender melhor isso? Olha só, algumas pessoas com TPN apresentam sintomas de introversão, sensibilidade e atitude defensiva. Isso aí é um subtipo aí do transtorno de personalidade narcisista, conhecido como narcisismo vulnerável, como eu já disse aqui para vocês, ou encoberto, né? Pessoas com essa condição podem não parecer narcisistas. Inicialmente você pensa que não, pois podem parecer tímidas, recatadas, mas olha só, meus amigos, o narcisismo vulnerável ainda é considerado um subtipo do narcisismo. E é sobre isso que nós iremos falar aqui, diante aí, talvez para você seja aí algo novo, né? E nós vamos falar de alguns sinais que este narcisista vulnerável pode
passar a cada dia aí na sua vida. E nós vamos falar aí sobre os sinais visíveis de um narcisista aí vulnerável. Por quê? O narcisista vulnerável, ele se manifesta aí de formas diferentes, mas a condição apresenta alguns sintomas aí característicos. Olha só, meus amigos, no entanto, nem todas as pessoas que apresentam esses traços são necessariamente narcisistas, tá? Fique atento a isso, não vá sair aí diagnosticando as pessoas, pois as tendências narcisistas existem em um espectro, contudo, se os comportamentos descritos, que eu vou falar para você aqui, forem persistentes. E isso pode impactar significativamente o funcionamento diário e os relacionamentos, né? Principalmente isso. Uma das primeiras características que eu quero falar com você aqui é sensibilidade excessiva. Sim, os narcisistas vulneráveis, eles tendem a ser altamente sensíveis a críticas ou ofensas percebidas, e eles podem agir fortemente até mesmo a feedbacks insignificantes, sentindo-se profundamente feridos e atacados. Talvez uma coisa desse tamaninho eles fazem ficar enorme, né? Eles também têm muita insegurança, mascarada pelo quê? Pela arrogância. Olha só, meus amigos, apesar da aparente confiança, narcisistas vulneráveis frequentemente abrigam dentro deles sentimentos profundos de insegurança. Eles podem compensar isso, né, adotando uma atitude arrogante ou presunçosa. Olha só o que a insegurança deles fazem. E eles têm uma necessidade constante de validação. O tempo inteiro eles querem uma validação para tudo que eles fazem. Eles anseiam por validação e aprovação constante dos outros para aumentar o quê? Sua frágil autoestima. Podem buscar elogios ou garantias excessivas. Eles ficam em busca disso o tempo inteiro. E tem uma outra característica: dificuldade em lidar com a rejeição. Sim, narcisistas aí vulneráveis, eles têm dificuldade em lidar com a rejeição ou o fracasso. Podem se tornar defensivos, hostis ou retraídos diante de situações que vai desafiar aí a sua autoimagem. Estão entendendo que tem várias características? Uma outra é a manipulação emocional. Essa característica ressalta o quê? A maneira como os narcisistas vulneráveis podem manipular os outros. Para quê? Para manter a sua frágil autoestima e ganhar simpatia ou atenção. Sim, é muita coisa, né? E eles também têm uma outra característica que é a autopiedade crônica. A tendência de se sentir autopiedade reforça a mentalidade de quê? Que elas são vítimas e desempenham um papel significativo em suas interações interpessoais. Eles também têm uma grande dificuldade em relacionamentos. Narcisistas vulneráveis têm grande dificuldade. Seus desafios em formar e manter relacionamentos aí saudáveis, né, decorrem de seu egocentrismo, falta de empatia e outras características que eu disse aí acima para vocês. Não é fácil, meus amigos. E uma pergunta que muitos me fazem: eu posso ter um relacionamento com um narcisista vulnerável? Em suma, sim, tá? Mas olha só, mas como em qualquer relacionamento leva tempo e esforço, né? Especificamente, navegar em um relacionamento com um narcisista vulnerável requer estabelecer limites claros e priorizar o quê? O autocuidado. Você tem que pensar em você para promover um relacionamento saudável. A comunicação entre ambos, né, vai abrir o que aí? Abrir uma necessidade e expectativas, porque isso tudo é crucial no relacionamento, especialmente, né, procurar os sinais de abuso emocional, raiva do narcisista e violência doméstica. Então, olha só, tem que ficar atento a isso, validar, né, os sentimentos sem permitir comportamentos negativos promove uma melhor compreensão no relacionamento. Não é fácil ter um relacionamento aí com um narcisista vulnerável. Mas algumas pessoas já estão dentro desse relacionamento. E aí, o que fazer, né? Se esse relacionamento se tornar muito tóxico, priorize seu bem-estar e busque apoio de uma fonte realmente confiável. É importante encontrar dentro desse relacionamento aí um equilíbrio. E olha só, meus amigos, respeite as suas necessidades
e as necessidades dele também, priorizando o quê? A sua felicidade e a sua saúde. E vamos a outra pergunta. Os narcisistas vulneráveis sabem que são narcisistas? Olha só, meus amigos, é uma pergunta interessante, né? E a resposta é o seguinte: narcisistas vulneráveis podem não necessariamente reconhecer que são narcisistas. Na maioria não reconhecem, né? E essa falta de autoconsciência pode ser atribuída a vários fatores. Em primeiro lugar, eles frequentemente, olha só, eles se enganam para proteger o quê? A sua frágil autoestima. Eles se fazem o tempo inteiro de vítimas, ou relacionando suas reações ali emocionais como respostas justificadas ao comportamento do outro. Ah, eu agi assim porque o outro fez isso comigo ou aquilo. E não é assim que funciona, né? Ao invés dele reconhecer a sua vulnerabilidade, ele joga a culpa no outro. E além disso, olha só, eles têm uma hipersensibilidade muito grande a críticas, a ofensas, né? Mesmo que não seja, talvez seja crítica aí construtiva, mas é uma defesa que eles têm. Por quê? Eles têm essas características. E isso tudo ofende ele. E olha só, meus amigos, o narcisista vulnerável é tipo aquela pessoa que, quando alguém apresenta um trabalho na escola, ou se você aí frequenta uma igreja, quando alguém vai lá à frente e a pessoa faz uma explanação, uma palestra, o narcisista vulnerável, sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a falar assim, nossa, um tema até legal, né? Mas a pessoa não sabe fazer aquilo ali. Se eu pudesse fazer no lugar dele, eu com certeza iria fazer melhor. Estão entendendo? Ele está encoberto, mas em algum momento ele vai começar a te dar sinais. Que sinais são esses? Que ele é grandioso, que ele conseguiria fazer melhor. Uma mulher veste uma roupa, né? Ali uma sandália bonita, de salto alto, um vestido, e aquela mulher narcisista vulnerável fala assim, poxa, aquele vestido é até bonito, mas se estivesse em mim, com certeza ficaria muito melhor. Ah, não, não ficou bem para ela. Esse é o narcisista aí vulnerável. Sabe por quê? Nas suas fraquezas, ele pode demonstrar que ele é um narcisista vulnerável. E detalhe, né? Falta muita empatia no narcisista. Isso nós já sabemos ali no narcisista grandioso, mas no vulnerável da mesma forma. Então, olha só, o narcisista vulnerável, ele se esconde, ele se faz de vítima. Se ele chegar num local, por exemplo, que está tendo uma festa e está passando ali os garçons servindo as mesas, ele vai dizer assim, poxa, o cara só coloca salgadinhos ali nas outras mesas e não coloca aqui na minha. Será que a pessoa não gostou de mim? Ele começa a se fazer o quê? De vítima. Em pequenas coisas. Se você chegar e falar para ele assim, olha só, você cortou o cabelo desse jeito, eu não gostei. Ele se ofende muito e é capaz de agredir aquela pessoa ali com palavras. Agredir mesmo, a pessoa talvez fez uma brincadeira, sabe, algo assim pequeno, ou fez uma crítica construtiva bem pequena e ele pega aquilo ali para poder fazer um teatro, fazer como diz no ditado popular, né, fazer um barraco com aquilo ali. Então, meu amigo e minha amiga, talvez você seja aí um narcisista vulnerável, talvez. Se você suspeita disso, procure um psiquiatra, vá conversar com ele para ver se realmente tem essa situação. Se tiver, faça terapia. Terapia TRG poderá lhe ajudar aí nesses pontos, a identificar onde tudo isso começou, para ter um controle sobre essa situação. Olha só, o narcisista grandioso, nós falamos que ele não tem como fazer terapia, não tem como resolver esse problema, porque ele não aceita procurar terapia, ele não aceita de jeito nenhum. O vulnerável, às vezes, ele aceita. Por que ele aceita? Porque ele está ali no lugar ali que ele sofre, ele tem uma hipersensibilidade e de repente ele teve o conhecimento que ele é assim, aí ele procura ajuda. Até porque ele não passou a imagem para ninguém que ele é autossuficiente, que ele brilha, que ele é isso, que é aquilo. Então, esse sim consegue procurar terapia. Não são todos, mas alguns conseguem devido a essa situação de ser sensíveis. Sensíveis, mas é quando mexem com eles, tá bom? Então é isso aí, meus amigos. Nós falamos um pouco aí sobre o narcisista vulnerável. Espero ter lhe ajudado com esse vídeo. Até o próximo e um forte abraço.